mas tua glória me atraiu, a tua glória me escondeu. Mas tua graça me atraiu, sempre está me atraindo. Minha sarça pegou fogo e não se consumiu. E um dia na sua glória. Bom dia, bom dia. Bom dia, Maria, seja bem-vinda. Bom dia, pessoal. Bom dia, Lúcia. Seja bem-vinda à nossa live sobre temperamentos. Já vai enviando aí para as amigas, convidando todas. Um beijão. Hoje a nossa live está muito, muito especial. Bom dia, comentem se tiver alguma perguntinha que vão colocando. E a sarça pegou fogo e não se consumiu. Vamos aguardar um pouquinho enquanto o pessoal está chegando. A live hoje é sobre temperamentos. Temperamentos. Prontinho, vamos chegando, pessoal. Vamos falar desse tema que é tão especial, né? Que é o temperamento. Fala muito sobre autoconhecimento, né? E autoconhecimento é a maior riqueza que um ser humano pode ter. E através do nosso autoconhecimento é que nós conseguimos aí vencer as maiores barreiras da vida. Vão chegando todos. Convido os amigos, as amigas. Vai ser uma live muito, muito especial, com muita interação. Bom dia, Leide, sua linda, saudades. Bem-vinda à nossa live sobre temperamentos. Convido aí as meninas para estarem conosco. Garanto que vai ser uma live bem bacana. Vai ser assim recheada de conhecimento. Vocês vão sair daqui com outra cabeça. Já peguem aí papel e caneta, porque tem muita coisa para anotar. Se vocês forem espertos, vão sair daqui hoje com outra mentalidade. Bom dia, sejam bem-vindos. Me fala aí o que vocês conhecem sobre temperamentos, já ouviram falar de temperamentos, já sabem qual que é o temperamento de vocês? Vão deixando aqui para mim. Vamos interagir, vamos mandar aviãozinho para o pessoal, vamos comentar para a nossa live poder chegar aí mais distante. Bom dia, minha mana linda, Salma. Deus abençoe. A Salma gosta muito desse tema também, temperamentos. De vez em quando a gente conversa sobre isso, porque é um tema tão assim preciso, tão necessário, né? A gente aprender sobre. E eu trouxe aqui, eu deixei as caixinhas no Instagram e houve muita interação, muita pergunta, muitas dúvidas. Por isso que eu resolvi fazer essa live, para juntas aqui nós desvendarmos um pouco, né? Esse assunto que ainda é um mistério para muita gente. Inclusive, teve pessoas lá que falaram que nunca ouviu falar sobre temperamentos. Então, se a gente não sabe, né, como a gente funciona, como é que a gente vai ter uma boa convivência com as outras pessoas? Então, o temperamento é justamente para isso, é uma ferramenta de autoconhecimento para nós melhorarmos o nosso relacionamento, inclusive com as pessoas, né? E isso em todo o ciclo, né? No ciclo social, no ciclo amoroso, com os filhos, no trabalho. Então, é muito importante nós estarmos aí ciente, né? Ter consciência de como a gente funciona. E os temperamentos,
eles trazem essa função para a nossa vida, né? É um despertar de algo interno das nossas reações. Nós vamos começar, através do temperamento, nós vamos começar a entender como a gente funciona, porque a gente tem determinadas reações quando algo acontece com a gente. Então sejam muito bem-vindas, convidem aí o pessoal que a nossa aula já vai começar. Eu estou muito assim entusiasmada, porque temperamento é algo que quando eu tive acesso, foi como se eu recebesse uma chave, né, para aquelas coisas que eu sentia que para mim era um mistério, mas que eu achava que era normal, que era comum. E não é, né? Porque o temperamento ele tem o lado bom, tem o lado ruim, todos os temperamentos. Já vou adiantando que não existe essa questão de temperamento melhor ou temperamento pior. Ou aquela questão de eu sou assim por causa do meu temperamento, né? O temperamento também, ele não é uma justificativa para que você faça coisas erradas na sua vida, né? Tome decisões assim precipitadas, né? E ache que é justamente por causa do temperamento. Então, assim, tem como ajustar, né? Então, a questão do temperamento, que o temperamento nos traz conhecimento, de conhecimento para a gente. É para a gente poder intensificar, né, as nossas qualidades, a gente saber como a gente funciona, intensificar tudo isso para melhorar, para ficar ainda melhor, e para minimizar aquelas coisas que a gente, né, que desagrada, né, o nosso ponto fraco. Então, a gente aumentando, né, o nosso ponto forte, diminuindo, minimizando as nossas fraquezas, a gente vai ser um ser humano muito melhor, tanto para a gente quanto para o próximo. Afinal de contas, nós não vivemos sozinhos, né? Vivemos em uma sociedade. Então, entender um pouco sobre o que o outro também sobre as atitudes e as ações dos outros também é importante, né? A gente ter aquele respeito, a empatia. Você começa a entender, nossa, fulano tinha essas ações e eu não sabia, né, que era por causa do temperamento que ele funciona assim. Mas eu vou levar essa informação para ele, quem sabe ele tomando consciência, né, ele tomando conhecimento, ele toma consciência e começa a viver melhor também. Então é algo assim, é uma chave muito poderosa, uma ferramenta fantástica para o autoconhecimento. Então, vamos começar a nossa aula. Convidem aí o pessoal para estarem conosco, porque até o final dessa live vai ser uma live curta, né? Hoje a live é para a gente identificar quais são os nossos temperamentos. Então, hoje a função da live é fazer vocês saírem daqui ciente, né? Tendo consciência de que vocês têm um temperamento e de como ele funciona. Né? Então, chama aí o pessoal, vou dar mais um minutinho, porque na nossa caixinha tinha muita gente com dúvida, gente, muita gente que não sabe nem que temperamento existe, né? Então, vai funcionando no automático. Então, a verdade hoje chegou, hoje vocês vão ter uma aula excelente, vão saber como vocês funcionam e por que se comportam da forma que funciona. E é isso. Convidem aí o pessoal. Vão deixando um coraçãozinho, vão interagindo. Quem tiver alguma dúvida, já vá deixando aqui. Nós já vamos aqui. Hoje eu estou sozinha na live, geralmente eu costumo fazer acompanhada. Hoje eu estou sozinha por conta do horário, né? Muita gente trabalha, mas eu precisava trazer esse conteúdo aqui. Então, só tinha esse horário, eu falei, vai esse mesmo. Então, sejam muito bem-vindos. Quem aqui tem alguma dúvida sobre temperamento? Vocês têm dúvida sobre temperamento? Quais são os temperamentos? Vocês querem deixar alguma coisa aqui enquanto o pessoal entra? Quem aí já sabe qual que é o seu temperamento? Coloca a mãozinha, eu. Quem já identificou o seu temperamento, quem já faz uso aí, né? Intensificando suas qualidades, seus pontos fortes. E esse é um conhecimento, gente, que a gente deve levar adiante, né? Através do autoconhecimento, a gente pode levar uma pessoa a ter uma vida melhor, através dos seus comportamentos.
Ninguém tem nenhuma perguntinha? Coloca aí, qual que é o seu temperamento, Caríquilha? Já sabe qual é o temperamento, como funciona? O meu temperamento, o meu temperamento eu sou colérica. Eu sou colérica porque eu sou uma pessoa comunicativa, eu sou uma pessoa que gosto de pessoas, eu gosto de fazer, eu gosto de criar, eu gosto de estar à frente das coisas, né? Eu gosto de criar projeto, eu não gosto de ficar ali numa situação por muito tempo. Porém, o meu lado negativo também, eu sou uma pessoa que eu não gosto de esperar, eu fico com raiva se algo não sai do jeito que eu quero, eu tenho tendência a ser mais explosiva, quando algo não sai do meu jeito eu já quero ir lá e fazer. Então, é difícil também, o lado, a sombra, né, o lado ruim do colérico, digamos assim, ele é muito, como é que eu posso dizer? Ele magoa bastante, né, a pessoa. Porque imagina, eu peço algo para alguém, a pessoa não fez, eu já viro, já vou fazer, já fico com raiva. É aquela questão mesmo daquele ímpeto, né, de quando você vê, já foi. Então, o colérico, ele tem esse problema. Então, hoje nós vamos aprender aqui um pouco sobre o colérico, né, o sanguíneo. Tem muita gente que se confunde entre o colérico e o sanguíneo, porque ambos são temperamentos quentes, porém a diferença do colérico para o sanguíneo é que um é mais para fora, né? O sanguíneo, por exemplo, ele coloca as emoções para fora, ele não guarda mágoa, se a pessoa faz algo para ele já resolve ali e já resolve tudo ali, não leva, tipo, é muito típico de uma pessoa sanguínea, né? A característica dela mais visível aí no mundo é aquela pessoa que com amizade, por exemplo, ela quebra o pau, ela briga com a pessoa e é aquela coisa toda, você fala, nossa, essa pessoa nunca mais vai ver aquela outra pessoa, né? Quem está de fora observando a briga, eu, como trabalhei muito tempo com mulheres, né, em salão de beleza, de vez em quando a gente via as farpas, né? E a gente fala, poxa, não precisava de tudo aquilo, né? Agora perdeu a amiga. E na semana seguinte a gente vê a pessoa grudada com a outra, falando, dando risada, viajando, convidando para festa. E já esqueceu tudo ali. Então essa pessoa é uma pessoa sanguínea, né? Ela não fica ressentida com as coisas. Então a diferença do colérico é que ele fica mais ressentido com os acontecimentos da vida. E o sanguíneo não, ele não guarda mágoas, digamos assim. Então essa é a diferença e muita gente se confunde. Mais alguma perguntinha, gente? E hoje nós vamos precisar fazer o teste aqui ao vivo, que eu quero saber o temperamento de vocês. Alguém aí fala qual que é o temperamento para mim? Alguém já sabe? Salma Barros, qual que é o seu temperamento? É melancólico. Vamos ver se é melancólico mesmo. Pelo que eu conheço, você se encaixa muito bem. E como eu estava falando, né, gente, não existe temperamento um melhor do que o outro, ou esse aí é mais ruim, não. Ambos, né, todos os quatro são indispensáveis para o funcionamento, né, do mundo. O temperamento é algo criado por Deus, tá, gente? Não é algo, não tem nada a ver com signo, não tem nada a ver com simpatia, nada disso. O temperamento, ele é dado por Deus, é algo genético, né? Que nós recebemos aí na nossa genética. Então, vamos iniciar a nossa aula. Quem for chegando aí, a live vai ficar salva, pode estar vendo. A Flávia falou que não sabe o dela. Hoje vai descobrir. Nunca descobri meu temperamento certo. Hoje eu vou deixar umas chaves aqui que vocês vão, com certeza, sem dúvida nenhuma, porque a gente tem aí o caminho certinho para entregar para vocês, tá? Oi, Paulo, tudo bem? Saudades. Então, gente, seja bem-vindo, viu, Paulo? Pode ficar aqui com a gente para descobrir aí seu temperamento também, caso você não saiba ainda.
Então, onde eu estava, gente, o temperamento, ele é algo que é dado por Deus, é um presente de Deus, né? E assim como todas as coisas feitas por Deus, é boa, perfeita e agradável. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode melhorar, né, o nosso temperamento, pontuar aí tudo que a gente faz de bom, elevar, ser uma pessoa melhor, porque a gente sabe que a gente já tem essa predisposição, né, para essas características. Então, se a gente trabalha elas, a gente vai ser, consequentemente, a gente vai ser uma pessoa melhor. E a gente também sabendo quais são os nossos defeitos, as nossas fraquezas, nossas limitações. Igual eu sei que o meu lado ruim, o meu lado mal é guardar mágoa, eu sinto muitas coisas que eu sinto, não consigo digerir fácil, né? Então eu evito, né? Eu tenho outras atitudes quando alguém me fere, ao invés de me fechar, eu tento entender o motivo da pessoa. Hoje eu tenho essa sabedoria. Eu, poxa, essa pessoa não tem conhecimento, ela falou assim, mas às vezes é sobre ela, não é sobre mim, né? A gente começa a se blindar e não ficar tão ressentido, já que eu tenho essa predisposição para guardar esse ressentimento nessas determinadas situações. Então, temperamento é algo assim, é uma ferramenta libertadora. Vocês vão ficar apaixonados, né, depois dessa aula, porque se vocês começarem aí a analisar as pessoas, né, fazer aquela análise, ver como elas funcionam, é normal, a gente fica até que meio viciado nisso, porque quando algo vem de frente com a gente fala assim, poxa, essa pessoa é assim porque o temperamento dela é assim, vou deixar passar, ou tipo assim, vou falar para ela porque ela se comporta assim, quem sabe é uma chance dela começar a se entender, né, e melhorar. Então, é uma chave, assim, uma ferramenta muito poderosa o autoconhecimento. Então, vamos começar, gente, para iniciar, eu quero falar para vocês que o temperamento, ele é uma ferramenta de autoconhecimento, né? O maior beneficiado com os temperamentos, ao termos contato com essa ferramenta, somos nós mesmos. O maior beneficiado somos nós. Por quê? Porque além da gente estar se conhecendo internamente, a gente passa a ter mais empatia com o próximo, com o seu marido, com seus filhos, né? Ali no seu convívio social. Acho que eu morro, mas não digo o que das coisas. Você deve ter, Flávia, um temperamento aí mais melancólico, né, também. Então, gente, voltando, né? O maior beneficiado somos nós e as pessoas que estão próximo da gente. Segundo, o temperamento ele não muda, tá? O temperamento é algo dado por Deus, é algo que você traz aí na sua genética, é algo que foi um presente de Deus. Quando você nasceu, já veio ali embutido, não tem como mexer, não tem como mudar temperamento, tá, gente? Não tem essa de hoje eu sou melancólico e amanhã eu sou, por exemplo, fleumático, né? Ambos são frios, mas com características diferentes. Aporte diferente, né? As características até são iguais no lado, né, do temperamento, porém, quando muda o aporte, muda-se também o comportamento. Então, não tem como mudar. O temperamento, ele não muda, né? Não é uma coisa mutável. Então, quem nasceu com aquele temperamento, nasceu e ponto. Outro ponto que eu preciso trazer antes de vocês descobrirem o temperamento de vocês é que não existe temperamento um melhor que o outro, um melhor, um pior. Não existe, são todos maravilhosos, todos foi presente de Deus. Como eu falei para vocês, tudo que Deus faz é belo, perfeito e agradável, né? Não existe algo melhor do que as coisas que Deus criou. Deus criou o essencial e o melhor. Essencial não, né? Que Deus não trabalha com essencial, Deus trabalha com extraordinário. Então, nós somos criaturas feitas por Deus com um temperamento perfeito para atuar de acordo com o que ele deseja para a gente. Então, é isso. Então, o temperamento, ele é único, ele não muda, né? Ele, além de não mudar, não existe temperamento um melhor do que o outro, cada um que se contente com o seu e comece a trabalhar seus pontos fracos, seus pontos fortes, né?
E isso vocês devem fazer sim, observando, descobrindo o seu temperamento, observando ali o seu ponto negativo, o seu ponto positivo, vamos trabalhar isso, porque através disso eu construo aí o meu comportamento, né? E através do comportamento a nossa personalidade. Então, em resumo, o que nós vamos aprender hoje é isso. Então, sejam todas muito bem-vindas e vamos aos temperamentos, né, gente? E para descobrir esses temperamentos, existe uma metodologia, né? Que separa os temperamentos. Até marquei aqui e nós vamos trabalhar isso agora. Estão todas prontas? Todas com papel e caneta na mão? Porque agora vocês vão precisar anotar. Somente a Lúcia Kemily, ela não sabe ainda o temperamento dela. Então, a partir de agora, você vai ficar sabendo isso sem dúvida, porque com esse método aqui, né, com essa metodologia, você não vai sair com dúvida, não tem como. Vai fazer o teste já. Agora, antes, gente, eu queria dar uma quebradinha aqui, enquanto vocês pegam papel e caneta. A Salma falou que já está pronta, inclusive, mas aguarda aí um pouquinho. Eu gostaria de ler para vocês o Salmo 139. Quem tiver aí uma Bíblia próxima, pode abrir a sua Bíblia, né? Que esse versículo é muito forte, né? Salmo 139, versículo 13 ao 16, não, ao 17. Então, quem puder me acompanhar aí, por favor. Prestem muita atenção, né? Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entrecedido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma de todos eles. Salmo 139, versículo 13. Do 13 ao 17. Gente, é muito forte, né? Eu confesso para vocês que quando eu li esse versículo, eu estava estudando sobre os temperamentos e eu estava vendo algo na Bíblia, né? Algo que me trouxesse algo assim, uma mensagem, né? Que completasse. E veio essa palavra assim tão profundo, eu me emocionei muito, porque aqui não tem dúvida de que foi Deus que criou os temperamentos, né? E às vezes a gente fica aí perdido no mundo, passando por uma situação ou outra, porque a gente não se conhece. Por quê? Porque a gente não se permite se conhecer, né? Porque quem é que pode falar de nós para nós? O nosso Criador. Quem pode falar de mim para mim? Quem me conhece mais que Deus? Né? Às vezes a gente fica aí se apegando a opiniões das pessoas na rua, de opiniões de gente que pouco te conhece. E acaba aí se perdendo. Por quê? Porque não tem esse autoconhecimento. E a gente só tem esse autoconhecimento se a gente der essa abertura para Deus entrar na nossa vida, para Deus fazer morada, para Deus ir mostrando para a gente que Ele é o nosso Criador. E é Ele que sabe como a gente funciona. E os temperamentos foi Ele quem nos deu e é através dele que nós vamos aí criando, né, situações para a nossa vida. E o preferível é que a gente trabalhe o nosso lado bom, porque as coisas ruins, elas acontecem, inclusive dentro de nós, né? Vocês sabem aí que de vez em quando a gente tem aqueles pensamentos pessimistas, a gente fica chateado, a gente fica angustiado, e muitas vezes a gente esquece de recorrer a quem tem as ferramentas para nos ajudar. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa mensagem, foi uma mensagem que falou muito comigo e eu não poderia deixar de compartilhar aqui com vocês. Agora vamos aos temperamentos, que eu sei que vocês estão ansiosas, estão aí com papel e caneta na mão, então vamos aí direto para os tipos de temperamento. Vocês já sabem, né, que são 4, o fleumático, o colérico, o sanguíneo e o melancólico. Né? A Salma já sabe que ela é melancólica, a Lúcia Kemily ainda não sabe qual que é o dela,
A Caríquila sabe que ela é colérica. Então é isso. O meu também você já sabe, acabei falando que foi a primeira pergunta, ia deixar para o final, mas nem consegui deixar até o final, né? Então vamos lá. Nessa metodologia que eu vou passar aqui para vocês, gente, os temperamentos eles são divididos em duas vertentes, tá? Já marquem aí. Temperamentos são divididos em duas vertentes. Coloque aí em cima, porque é através disso que vocês vão saber o temperamento de vocês. Primeiro, quente e frio. Coloque aí em cima. Ou você é quente ou você é fria. Não tem como estar pezinho no quente, pezinho no frio. Ou você é aquela pessoa, né? No caso do quente, falante, toma iniciativa, faz amizade fácil, gosta de estar à frente das coisas, é um temperamento alegre, acolhedor, né? É uma pessoa mais, a gente fala que para fora, né? Uma pessoa que funciona assim é quente, é para fora. Ela abraça todo mundo, ela tem facilidade de se adaptar aos lugares. Então essa é a pessoa de temperamento quente, né? Elas são mais expansivas, são mais reativas, né? Dependendo da situação é ruim, é o lado ruim também de ser quente demais. São mais bravas, mais agitadas. Então, essas são as pessoas quentes. Coloque aí, temperamento quente. É uma das características. E o frio, né? O frio, ele geralmente, eles têm uma característica que é mais quietinho, pensa melhor antes de falar as coisas, não sai dando piteco na vida das pessoas. Se você pergunta a opinião dele sobre algo, ele vai falar, prefiro não comentar. Eu não tenho certeza. Ele prefere ficar quieto ao invés de dar uma opinião errada. Ele quer ter sempre certeza de que ele está certo. Então ele é mais retraído, é mais tranquilo, é mais observador, é ao contrário do temperamento quente, né? Vocês observaram. Então aí nós já temos o quente e o frio. Agora embaixo do quente, vocês coloquem seco e úmido, que são os aportes. É esse aporte que vai decidir, né? Que vai te tirar a dúvida do temperamento. Porque quente ou frio você já sabe que são, né? Ou você se encaixa aí ou você se encaixa aí. Salma colocou fleumático? Não, ainda nada. É quente e frio. Agora nós vamos para os aportes, seco e úmido, tá? Então, uma pessoa a segunda vertente é o seco, tá? Já anota aí embaixo do quente, o seco. Eu já vou passar as características de uma pessoa de aporte seco. Tudo bem aí, gente? Estão acompanhando? Posso continuar? Posso continuar aqui? Conseguiram marcar? Quente e frio. Agora, embaixo do quente, vocês coloquem seco. O seco, gente, é aquela pessoa que com os acontecimentos da vida, ela fica mais sentida, né? Ela fica mais ressentida, ela não perdoa com facilidade, ela é uma pessoa que, quando acontece algo, uma amizade traiu, por exemplo, alguém fez mal para o seu filho no trabalho, esquece essa pessoa, ela não vai conseguir perdoar fácil, às vezes ela vai perdoar, mas ela tem dificuldade mesmo, às vezes o perdão é só da boca para fora, ela vai remoer aquilo, vai remoer, e até ela tomar consciência de realmente se libertar disso, já passou um bom tempo. Então é uma pessoa que não lida com facilidade com a adversidade, né? A pessoa chegou, feriu, magoou, fez algo que ela não gostava, ela vai ficar ressentida aí por muito tempo. Alguém aí já se identificou com esse aporte seco? Coloca aí para mim. Alguém já se identificou, gente, com o aporte seco? Alguém já se identificou com o temperamento quente, frio, com o aporte seco? Deixa aí para mim se vocês já conseguiram se identificar, né, através disso. E agora, embaixo do temperamento frio, vocês coloquem úmido,
que é o aporte úmido, né? O aporte úmido, gente, nada mais é do que aquelas pessoas, né, que quando passa por alguma situação adversa na vida, quando é contrariado por algo, quando alguém afere, ela consegue digerir aquilo com mais facilidade. Ela é úmida, ela evapora o que aconteceu ali rapidinho. Tipo, mesmo que tenha sido algo intenso, ela não leva para o coração. Ela resolve ali mesmo e conversa. Daqui a pouco tá batendo no ombro da pessoa e tá tudo bem, tá tomando no mesmo copo, comendo no mesmo prato. E quem tá de fora chega até a falar: puxa, mas não tinha acontecido algo ali tão estranho e já tá tudo bem? Sim, essa pessoa, ela é uma pessoa de aporte úmido. Então, ela não fica ressentida, ela não consegue ver com tanta intensidade os fatos igual uma pessoa de aporte seco. Então, é isso. Vocês conseguiram aí colocar? Me digam se vocês conseguiram colocar a ordem, que agora nós vamos casar aí o temperamento com o aporte para vocês aí identificar o temperamento de vocês. Bora lá? Tudo pronto? Então vamos lá. Nós vamos juntar agora o temperamento quente com o úmido. Você é uma pessoa que acontece para fora, é uma pessoa que argumenta bem. Úmido, achava que era besta. Não, gente, geralmente as pessoas que têm temperamento úmido, né? O aporte úmido, as pessoas pensam, né? Nossa, aquela pessoa é trouxa, né? No vocabulário mesmo normal do dia a dia. Você fala: nossa, que pessoa trouxa, aquela pessoa fez isso, ela perdoou, ela já tá junto com ela. É uma pessoa que tem, né? Que tem aí o seu aporte úmido. Mas não é besta, não. É temperamento e é algo que Deus deu, né, gente? Imagina se todo mundo fosse levar as coisas a ferro e fogo, né? Igual o temperamento seco, que fica ali mais ressentido. Não, vamos fechar os temperamentos, né? Depois a gente fala um pouquinho sobre cada um. Então, gente, o quente e úmido, né? Juntando aí o temperamento mais o aporte, nós vamos ter uma pessoa sanguínea, como eu falei lá no início. Vocês já tinham sacado, com certeza, né? E uma pessoa juntando o temperamento, né, quente, mais o aporte úmido, ela é uma pessoa que não leva desaforo para casa, mas também ela não guarda ressentimento, ela resolve tudo ali, ela é uma pessoa comunicativa, uma pessoa proativa, né? E ela tem um temperamento sanguíneo, né? Marquem aí para no final vocês me falarem qual que é o de vocês. Quem estava na dúvida, né? Tá sendo claro, gente, a aula? Tá dando certinho para identificar? Ou vocês precisam que eu volte em algum ponto? Me falem aí. Me contem como está sendo. Vocês estão conseguindo identificar? Estão se vendo nas situações? Ah, perfeito. Então, juntando aí o quente e úmida, nós temos a sanguínea, né? Já pontuem aí. Agora, juntando o quente também, né? O temperamento quente mais o seco, que é aquela pessoa ao contrário do sanguíneo, aquela pessoa que perdoa rápido, que esquece rápido, né? Ao contrário disso, o aporte seco, ele guarda mais, ele se ressente mais, ele sofre mais, ele precisa de um tempo maior para digerir as coisas. Então, assim, o temperamento seco, o aporte seco, ele demora mais para digerir as coisas. Então, juntando o temperamento quente, que é aquela pessoa proativa, aquela pessoa que faz, aquela pessoa que não espera para nada, né, para fazer, não espera ninguém te chamar, não precisa ninguém estar te empurrando, ela tem iniciativa, ela é aquela pessoa que vai para o mundo, né? Porém, ela tem um aporte seco, né? Ela não consegue digerir as situações, os acontecimentos, ela se magoa fácil, ela precisa de um tempo maior. Essa pessoa tem temperamento colérico, né? Colérico, marquem aí. Então, juntando aí o quente mais seco, nós temos a colérica, tá? Temperamento colérico. Tudo ok? Estão acompanhando? Agora vamos ao
Temperamento frio, gente, já temos aí o quente úmida, que é a sanguínea, o quente seco, que é a colérica. Agora vamos para a fria mais úmida. O que é fria, gente? Aquelas pessoas mais tranquilas, que pensam melhor, que não tomam atitudes, né? Através do bom dia. Não toma aí atitudes precipitadas, não dá aí a sua opinião de qualquer jeito, ela pensa mais, é uma pessoa que processa, né, tudo antes de fazer, porque ela toma muito cuidado com as consequências dos fatos que ela esteja envolvida. Então, essa pessoa é uma pessoa fria, né? Fria e úmida. Úmida por quê? Porque também, como tem um temperamento quente e úmido, que também deixa os acontecimentos evaporarem, não leva para o coração, resolve tudo ali na amizade. Mesmo ela sendo uma pessoa quietinha, se vir uma pessoa e dar uma opinião contrária do que ela quer, ela não vai levar para o coração, não vai ficar chateada. Ela já resolve ali e tá tudo bem. Esse é o temperamento, gente, do fleumático. É a famosa fleumática. Ela resolve tudo na paz, né? Ela vive na paz, né? A verdade é essa. E também não leva desaforo para cá, não leva ressentimento para o coração. Ela já resolve ali e acabou. Ah, o que aconteceu aí é um problema teu, não vou me envolver nisso, não vou trazer isso para o meu coração. Não tem lugar para isso. Eu estou na paz, vou continuar na minha paz. Então, essa pessoa é a fleumática. Agora já temos aí o quente mais úmida sanguínea, quente mais fria colérica. Agora nós já temos aí também a fria mais úmida fleumática. E restou aí para nós o quê? A melancólica, né, gente? Que é fria e seca, né? Tem aí todas as características, né? É uma pessoa da paz, é uma pessoa que não vive caçando problema, é uma pessoa que não quer dar a cara para bater sem ter certeza do que vai acontecer, tudo que ela vai fazer tem que ser muito pensado, muito preparado, ela tem que ter certeza que dá certo, ela tem que estar ali com o pé no chão, né? Então é uma pessoa de temperamento frio e seca, né? O aporte seco, né? O frio mais seco. Por que seco? Porque também ela guarda muito ressentimento. Se alguém fizer algo para ela que ela não gostou, feriu ela, um filho, um marido, um filho, então para é o fim, né, gente? É capaz dessa pessoa nunca mais receber perdão na vida. Pode até pode até perdoar, mas esquecer, voltar a ficar junto é meio difícil. Ela vai ter que trabalhar muito aí esse lado negativo dela, porque a gente tá aqui, gente, para ser pessoas melhores, né? Então, eu acho que o maior aprendizado e a maior conquista a gente ter acesso a essa ferramenta é a gente poder moldar os nossos pontos fracos. Então é isso. Vamos comigo. Quente e úmida sanguínea, quente e fria quente e seca, colérica, fria e úmida, fleumática e fria e seca, melancólica. Vixe, foi só a tal da fleumática, isso é bom. Ai, gente, é muito bom, é muito bom. Imagina, é como eu falei no início, né, gente? Não tem misericórdia, não. Isso é muito bom, ser uma pessoa passiva. Gente, os temperamentos foram algo, algo que foi Deus que criou, né? É presente de Deus para nossa vida. Imagina se fosse todo mundo estourado. O que seria do mundo, gente, se fosse todo mundo colérico e sanguíneo? O que seria do mundo? Cadê o tempero? Né? Então a gente precisa realmente aí, né, desse tempero, dos temperamentos mesmo, temperamento, tempero, a gente precisa temperar, a gente vive em sociedade, então assim, todas as nossas atitudes, né, é o que forma aí esse mundo completo, é o que Deus quer de nós. Deus me formou uma colérica porque ele sabia que precisava da colérica, a pessoa que toma iniciativa, a pessoa que vai e faz, a pessoa que planeja, a pessoa que não tem medo, mas também tem um lado ruim, né? A gente acaba sendo uma pessoa mais inconsequente, quando a gente vê a gente já errou, aí a gente começa um projeto ali toda empolgada, viu que não deu certo, a gente não tem medo de começar outro, né? Enquanto tem a pessoa lá que fica mais retraída, a pessoa mais fria mesmo, né? Ela tá esperando ali alguém ir lá dar uma direção.
Tem a gente que já toma posse dessa direção e já sai, às vezes até mesmo desgovernado, né? Mas a gente vai. Então tem um perigo aí, né? Então todos os temperamentos são maravilhosos, todos se completam. Imagina 2 coléricos juntos, gente, pega fogo. Então, você saber o seu temperamento é muito bom, inclusive para você se relacionar, né? O relacionamento mesmo conjugal, porque como é que você lida com o seu cônjuge? Eu melhorei muito, muito a minha relação aqui em casa depois que eu, então, assim, eu já ouvia falar de temperamentos, né? Eu tenho certeza que vocês já ouviram em uma outra ocasião se falar de temperamento. Porém, a gente não dava essa atenção. Então, por isso que eu falo, quando chega realmente conhecimento na nossa porta, né, que a gente abre a porta e recebe, é um presente de Deus, né? Então, hoje vocês estão tendo um presente na mão de vocês, que vocês vão transformar a vida de vocês e a vida de pessoas, né? Então, hoje que vocês sabem o temperamento de vocês, vão lá, tem tanto conteúdo, né, gente, hoje. Inclusive, depois eu vou trazer uma aula falando sobre as características de cada um, sobre os pontos fortes e os pontos fracos. A próxima aula vai ser essa. Como você pode potencializar o seu ponto forte para você ir para a vida, romper, né, com fé, né? E como você minimiza aí os seus pontos fracos. Essa vai ser a próxima aula semana que vem. Já estou convidando vocês todos para estarem aqui comigo novamente, porque a gente precisa crescer como pessoa. E a gente não conhece sem o autoconhecimento. Como é que a gente lida com a nossa casa, com os nossos filhos, se a gente nem se conhece? Então, se vocês se derem essa oportunidade de se conhecer, conhecer melhor os filhos, conhecer melhor o marido, vocês vão ver como a relação de vocês vão melhorar. Eu pratiquei isso aqui em casa e hoje, graças a Deus, eu sou outra pessoa. Eu sou uma pessoa assim transformada, graças a Deus. Quem me conheceu lá atrás vai precisar me conhecer de novo, porque a partir do momento que você coloca essas ferramentas na mão e começa a fazer uso, porque não adianta também o conhecimento chegar na sua casa e você, agora eu já conheci, agora eu entendi porque eu me comporto assim, eu sou melancólica e tá tudo bem, eu sou parada, eu vou ficar na minha, né, eu vou deixar a vida acontecer, quem quiser que tome iniciativa, os coléricos e sanguíneos que lutem, não é assim, né? Você tem que falar, puxa, eu tenho muita predisposição para ser uma pessoa parada, deixa eu vigiar para eu não parar, porque eu já tenho essa predisposição, né? Essa característica já está aí dentro de mim, então eu vou ter que lutar contra ela. Igual eu, quando eu começo um projeto aí, quando eu estou à frente de alguma coisa, quando eu quero cobrar muito do outro que eu faço, Sara, o tempo dela não é o seu. Dá um passinho para trás, por favor, porque a pessoa tem, né, o temperamento dela, ela tem o tempo dela, né? Então não é ela que é muito parada, é você que é acelerada. Dá para você encurtar o caminho, pelo menos, né? Ao invés de você cobrar, dar um passo tão largo, você dá um passinho menor e deixa a pessoa vir um pouquinho também. Então ambos vão encurtar o caminho. A pessoa cede um pouco, você cede também. E ali cria aquela harmonia, né, do temperamento, que é isso que a gente procura, viver em harmonia. Ninguém quer viver em pé de guerra. Então, meu marido, ele é melancólico, né? Ele é melancólico, ele sente muito, ele planeja muito, ele é pé no chão. Ai de mim se fazer alguma coisa que tire ele ali do porto seguro dele, né? Do que ele acha que é o porto seguro dele, como ele se sente bem. Eu não, eu sou uma pessoa que já quero fazer, já quero acontecer, eu penso executando, né? Enquanto o melancólico está lá pensando nas possibilidades que existem para dar errado, eu já estou ali usufruindo daquilo que eu nem conquistei ainda, porque eu já acho que deu certo. Entendeu? Então, a gente se completa, né? Ele tem ali o pé no chão, eu sou uma pessoa mais que ando mais voando, então a gente se completa. Então, isso que é importante, é a gente se conhecer, né? Se conhecer de verdade, autoconhecimento, conhecer os nossos comportamentos, por que nós temos determinados comportamentos e por que nós temos determinados comportamentos negativos que precisamos melhorar. Não é, eu sou colérica, eu sou explosiva mesmo e vou pôr fogo em tudo e acabou o mundo. E aí, se acaba o mundo, você acaba também, né? Então a gente tem que viver em paz, a gente tem que ponderar tudo, a gente tem que analisar e todos os temperamentos são maravilhosos.
Então não existe temperamento bom ou ruim, melhor ou pior, gente. É tudo igual. Tudo tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. Tá, Lúcia? Não precisa ficar chateada, seu temperamento é maravilhoso e indispensável, criação de Deus, tá? Quem mais aí fez o teste, gente? Solon. Beijo, Lon. Você ficou alguma dúvida, Lúcia, sobre o seu temperamento? Você falou que não tinha certeza, que tinha dúvidas. Deu certo? As características bateram? Mais alguém, gente? Mais alguma dúvida? A Salma já tinha certeza do temperamento dela? Nenhuma, super certo. Isso aí, então é isso, gente. Então se comprometam a partir de hoje trabalhar, né, sobre isso, né, em cima disso. Então espero que vocês tenham gostado da aula. Foi uma aula bem simples, mas muito objetiva, porque a intenção é essa, é trazer conhecimento. Não adianta você chegar aqui com um caminhão de informação, eu vou colocar tudo aqui para fora e você não absorver. Então hoje o meu intuito era, primeiro você tem que saber certinho qual que é o seu temperamento, não ficar dúvida, tá? Não deixar dúvida. O meu temperamento é esse. Aí você vai analisar agora, né, com todo esse material que eu trouxe, com certeza você vai analisar seu marido e sua filha. Salma Barros, qual que é o temperamento do seu marido? Coloca aí pra gente. É uma brincadeira, gente, mas é uma brincadeira de autoconhecimento. Isso é muito bom, né? É maravilhoso. Então, assim, através do. É fleumático, entendi. Olha aí, ambos de temperamento frio. Yasmin, qual que é o seu temperamento? Já conseguiu aí fechar? Ai, gente, eu sei que é um assunto que a gente tem tanta coisa, né? Para falar, é maravilhoso. Essa questão do autoconhecimento é algo que me prende muito. Eu acho que a gente se conhecer é importante demais, né? É importante e indispensável. E na Bíblia está escrito, né? Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Então, nada como a gente ter acesso a essas verdades nossas, né? A vida é sobre nós, não é sobre o outro, é sobre nós. E a gente pode até influenciar o outro, mas mudar o outro não. Mas através do nosso comportamento, da nossa personalidade, das nossas atitudes, a gente consegue sim influenciar, tá? Então eu quero agradecer aqui a todos vocês que ficaram aqui, que interagiram, que fizeram aí os testes, né? Muito obrigada, a live foi maravilhosa. E a semana que vem nós vamos falar sobre o comportamento, né, e as características de cada temperamento. Então já vou deixar aqui esse encontro marcadinho com vocês. Não percam, anotem aí na agenda, porque é ouro. Você vai estudar o temperamento do seu marido, Lúcia? Com todas essas chaves que eu deixei aqui, você com certeza a live vai ficar salva também, tá? Então você consegue sim aí identificar sim o temperamento dele e falar para ele também, olha amor, eu já vou quero que você conheça um pouco sobre o temperamento, sobre como você funciona, porque você tem atitudes assim, né? Eu acho tão bacana, eu sou colérica, né, gente? Eu falo de tudo, né? Aqui em casa a gente não tem segredo sobre nada, porque eu sou uma pessoa que penso falando. Então, eu acho isso muito bacana. É um assunto aí que você vai ter para tricotar aí durante a semana. É bem bacana. Entendeu? Então, é sobre isso, gente. Vamos aí melhorar a cada dia, porque Deus, ele já deu esse presente pra gente, né? E se o conhecimento chegou na nossa porta hoje, é porque nós precisamos fazer uso e nós precisamos melhorar como pessoa, né?
Um grande beijo a todas vocês. Beijo, Salma, Safira. Beijo a Caríquia, ao Clóvis. Maridão também marcou presença. Deus abençoe a todos vocês. E esse é o exercício para a semana, tá, gente? Identificar os aí os seus, né? Os da família, os integrantes da família aí, seus filhos, marido. E a semana que vem eu quero saber se vocês conseguiram identificar, se as características batem. E nós vamos ver um pouco sobre o comportamento, aí vocês vão ver, poxa, é ele mesmo. Essa sou eu mesmo, né? Então, é sobre isso. Um grande beijo a todos vocês. Fiquem com Deus.